Olá pessoal, todos bem-vindos aí a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje, nós vamos continuar aí o curso, de Cálculo 1 na Física. Bem pessoal, esse curso, ele já estamos na aula 4, e nós vamos falar na aula de hoje sobre derivadas na física, Derivadas, função, a sua representação analítica e geométrica, alguns exemplos e falar um pouco da função não diferenciável, perfeito? Relacionar ela com a descontinuidade, e o mau comportamento da função. Bem, antes de nós iniciarmos aí, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você acompanhar aí esse curso gratuitamente, tá certo? O material, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? O material PDF que você pode baixar diretamente do Google Drive. Então vamos lá. Então, quais são, os tipos de função, que você pode representar como derivadas na física, Então nós temos aqui, do lado esquerdo, a função e a unidade no SI, da medida. Então você tem a velocidade, na cinemática, a velocidade é a derivada da posição no tempo, a velocidade, unidade no SI, metro por segundo. A aceleração, da mesma forma, na cinemática, derivada da velocidade no tempo, a sua unidade no SI, metro por segundo ao quadrado. A força, A força é menos, o gradiente do potencial, Ou se preferir, em uma dimensão, a força é menos a derivada do potencial em relação à posição x, Se esse u depender de x, aqui o potencial. Numa dada direção i, I seria a dimensão onde ocorre o movimento, onde ocorre a força aplicada, uma única direção, a direção x. Essa mesma força, nós sabemos da lei de Newton da translação, que ela é a derivada do momento linear no tempo. E essa força no SI é medida em Newton. Newton lembra que é massa vezes aceleração, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Já o torque, de novo, a lei de Newton agora da rotação, O torque é igual à derivada do momento angular no tempo, Lembrando que a dimensão do torque é a mesma de trabalho, Ou seja, o joule, Joule é a massa vezes, quilograma vezes metro por segundo, tudo isso ao quadrado. Você tem a velocidade angular, a derivada do ângulo no tempo, medida em radianos por segundo. A aceleração angular, a derivada da velocidade angular no tempo, radiano por segundo ao quadrado. Você tem aqui basicamente toda a mecânica descrita nesses exemplos, mas você tem outras aplicações em fluidos, oscilações, eletromagnetismo, física moderna, ótica, de aplicações da derivada na física. Então você tem aqui, por exemplo, a densidade de força volumétrica em fluidos, isso aqui é menos o gradiente da pressão, ou menos a derivada da pressão com relação a uma altura z. Perfeito? Essa densidade de força volumétrica, gravitacional, isso aqui é basicamente a lei de Steve, lá da hidrostática. Então você tem que a força por unidade de volume. Quando você divide Newton por metro cúbico, você vai obter quilograma dividida por metro vezes segundo, tudo isso ao quadrado. Então é a dimensão aí da densidade de força volumétrica. Então, pessoal, isso são exemplos de derivadas na física. Então, a derivada é um conceito bastante importante, que você pode explorar aí dentro da física, das engenharias, da área de exatas, perfeito? Então, agora vamos falar sobre a sua representação analítica, Então, a representação analítica da derivada de uma função real é dada pelo limite. Então, se você quer calcular a derivada de uma função, você tem que aplicar esse limite dado pela equação 1. Então, a derivada da função de t no tempo é o limite quando o denominador aqui vai a zero, E você faz uma variação no numerador, Você pega a função e coloca um incremento, t mais ΔT, subtrai do valor da própria função e divide por essa incrementação, E tende esse limite nesse ΔT quando ele tende a zero. Então, se você perceber, no nosso numerador aqui da equação 1, isso aqui é uma espécie de variação, Então, você calcula a função no instante t mais um incremento, Pode ser um incremento para mais, no caso, você calcula essa função num tempo, num instante, você escolhe o instante de t e coloca um incremento nele.
subtrai do valor da função, divide pelo incremento e tende esse incremento a zero, calculando o limite. Então você está calculando essa derivada aqui, analiticamente falando, né? Então aqui no numerador você tem uma variação da função sobre ΔT, então quando você toma esse limite, você calcula a derivada. Então uma forma de você representar essa razão de df dt, essa variação você pode representar, né, por um f'. Esse linha significa que é a derivada daquela função em relação ao tempo. Perfeito? Então isso aqui é uma representação, uma maneira de escrever a derivada, né, analiticamente falando. Mas qual é a sua interpretação geométrica, né, a sua representação? Então vamos ver aqui embaixo, né? Então abaixo, né, nós vamos ver aqui, você tem o eixo vertical da função, aqui o eixo horizontal, o tempo, né? E aí você pega um instante específico de tempo t aqui. Para um dado tempo t, né, a função em vermelho aqui é f igual a ft, uma função qualquer. Então, quando o tempo for t, o valor da função é ft. Então, está aqui o valor da função, né, aqui para o seu domínio de t igual a t, a função no contradomínio na imagem vale f de t. Né? Essa função f de t é bem comportada, né, contínua, diferenciável, né? É isso que eu quero dizer. Então, nesse instante t, qual é o valor da função? Ft. E aí você coloca um incremento no tempo. Você pega esse instante de tempo e acrescenta um ΔT. Ou seja, você vai desse ponto caminhar no eixo horizontal para a esquerda. Desculpa, para a direita. Então vai sair daqui e vai para um ponto onde esse ponto agora é t mais um ΔT. Esse ΔT é um incremento que você colocou. Quando você faz isso para uma função bem comportada, contínua e diferenciável, o que vai acontecer? O valor da função que era aqui, quando você acrescenta t mais ΔT no argumento, então o valor da função sobe, né, aqui no eixo vertical. Então ele vai para um valor de f de t mais ΔT. Perfeito? Bem aqui, ó. Então esse ponto é um par ordenado que mapeia para esse instante de t mais ΔT um outro valor da função t mais ΔT aqui, ó. E aí, perceba, se você pega esse ponto em t e passa uma reta tangente a esse ponto, né? É uma linha imaginária que vai cortar aqui na direção aqui dessa hipotenusa aqui do triângulo retângulo. Você pega uma linha tangente a esse ponto t, uma linha tangente o que é? É a linha que passa nesse ponto tocando somente nele, né? Então essa é uma reta tangente, né? Então essa inclinação aqui, perceba que você passando uma reta tangente, aqui você vai formar um triângulo retângulo exatamente em torno dessa região entre t e mais ΔT, tanto do valor da função quanto do domínio. Você tem um triângulo retângulo aqui, e aí você tem um ângulo alfa bem aqui, ó, nesse vértice, um ângulo alfa. Quando você, já que é um triângulo retângulo, então se você calcular a tangente desse ângulo, o que é a tangente? É o cateto oposto sobre cateto adjacente. E o que é o cateto oposto? Esse cateto oposto é exatamente a variação, a diferença entre f de t mais ΔT menos ft. Tá aqui, ó. Essa diferença aqui é desculpa, esse gap é essa diferença, perfeito? E aqui no cateto adjacente é exatamente também a diferença, t mais ΔT menos t, ou seja, vai dar somente ΔT. Então, se você calcular a tangente desse triângulo retângulo aqui, né, uma reta que passa tangenciando o ponto T, calcula, vai formar um triângulo retângulo, você calcula essa tangente, o que é? É o cateto oposto sobre adjacente, é ft mais ΔT menos f de t, dividido por ΔT. Ou seja, você vai ter exatamente na expressão 1 aqui o termo do cochete. E aí quando você faz essa variação de ΔT tender a zero, você vai fazer uma reta que a priori seria secante, né? Ela vai tender a esse ponto e ela vai se tornar uma reta tangente a ele. Então a interpretação geométrica, né, da derivada é a reta tangente naquele ponto, ou seja, a inclinação dessa reta, né? É a tangente desse ângulo, né, que é uma reta que passa tangenciando o ponto T. Tá? Então você pode dizer que f' de t
né, a derivada da função é a tangente desse ângulo alfa que corta exatamente esse ponto aqui. Perfeito? Então você está calculando aí uma espécie de variação da função, né, sobre o incremento e tendendo esse limite a zero. Então, analiticamente falando é isso, mas a interpretação geométrica seria a tangente no ponto, né, considerado aqui, no caso t. Perfeito? Então essa é a interpretação geométrica da derivada, né, no ponto. E aí vamos para alguns exemplos, né? Então você tem aqui, né, exemplos, né? Então podemos calcular alguns exemplos de derivada, né, nas funções, né? Deixa eu ver aqui, amplia, tá? Então você pode calcular aqui, ó, para a função do tipo constante. Então, digamos que a função constante dada pela situação de repouso na física. Então, eu represento isso como sendo x de t, né, igual a x0. Então, quando x de t, a posição do meu móvel é sempre uma posição fixa, eu estou dizendo que esse móvel, esse objeto, esse fenômeno está em repouso, né, de acordo lá com o estudo da cinemática que nós fazemos lá, né, no estudo quando você vai fazer física 1. E aí você vai calcular, né, você vai calcular esse limite aí, né? Então você vai derivar a função x de t no tempo. Então, para você derivar a função x de t no tempo, você vai ter que aplicar essa definição aqui da equação 1. Perfeito? Então você vai pegar a função, colocar um incremento, subtrair do valor dela, dividir por ΔT e tomar o limite quando o ΔT vai a zero. Então, quando você vier bem aqui, né, e fazer exatamente o que eu estou, né, me referindo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando você tomar esse limite, né, então você vai ter x de t, né, você vai substituir aonde tem t, t mais ΔT, mas percebe que o x de t é igual a x0. Então, a função x de t não depende do tempo, ela é uma função do tipo constante. Então, quando x for t mais ΔT, qual é o valor da função? É ela mesma. Menos x de t é ela mesma de novo, dividido por ΔT tomando o limite. E aí eu vou fazer isso do outro lado aqui da equação, da coluna, né, do material. Então, a derivada do x de t em relação ao tempo, então vai ser x0 menos x0 dividido por ΔT. x0 com x0, isso vai dar zero, fica 0 sobre ΔT, vai dar zero. No limite, quando o ΔT tende a zero, tudo é nulo. Ou seja, o que é dx dt? Dx dt é a velocidade aqui que nós vimos aqui como exemplo nessa tabela aqui na coluna, na seção 1 desse material. Então, a derivada da posição no tempo é a velocidade. E a velocidade, para uma função do tipo constante, ela é zero, ou seja, o móvel, o objeto, está em repouso, né? Então, é isso que quer dizer aqui nesse exemplo 1, né? Quando você tem um gráfico aí de uma função constante, nós já vimos isso aqui nas aulas anteriores, né? De aplicações, exemplos na física, de função contínua e tal. Você tinha o gráfico de x de t em relação a x0, um valor constante, fixo, e é quando você deriva esse valor em relação ao tempo, derivado de uma constante é nula, logo a velocidade é zero, então o móvel está em repouso, está parado. Já para a aplicação agora B, né, você tem agora o tipo de movimento chamado MRU, né, do tipo linear. E a equação do camarada com sede, né, é a equação do sorvete, mas aqui, escrevendo em termos de x, fica x de t, x0 mais vt. X de t é a posição final, x0 é a posição inicial, velocidade v, t é o tempo. E aí, se você calcular a velocidade dessa equação, você vai ter que aplicar novamente a definição. A definição dada pela equação 1 aqui, ó. Então, quando você vai aplicar a definição, o que é dx dt? Então, vai ser o limite, quando o ΔT tende a zero, dessa diferença no numerador, dividido por ΔT. E aí você vai pegar o instante t, mas onde tem t na equação 8, você vai substituir t mais ΔT. Então, só aparece aqui, ó, no segundo termo. Então, vou repetir o primeiro termo e o segundo vou alterar ele com um incremento, t mais ΔT. Está aqui, ó. Menos o valor da própria função. Então, menos o valor da função t, que é tudo isso aqui, ó, x0 mais vt. Aí você dividido por ΔT no limite. Você cancela esse termo, o primeiro com o primeiro aqui, ó, são simétricos. Cancela o segundo quando você fizer a distributiva aqui com o segundo. E vai sobrar somente v ΔT. Dividido por ΔT, cancela em cima e embaixo, a divisão vai dar 1.
No limite, quando ΔT tende a zero, não tem mais ΔT nenhum aqui nesse colchete. Então, esse limite vai dar o quê? Vai dar o próprio V. Então, a velocidade é a derivada da posição no tempo, né? Aqui de acordo com a equação do MRU, né? Lembrando que essa velocidade ela é constante, né? E a aceleração é zero. Então, se você derivar essa expressão aqui, x de t em relação ao tempo, deriva uma constante da zero, deriva uma função linear vt, pela regra da derivada, né, que eu não falei ainda, mas como é um termo linear, isso aqui vai dar 1, ou seja, vai dar o próprio v, como foi demonstrado aqui usando a definição de derivada, perfeito? A equação 11. Aqui foi um erro, né? Não tem equação 12, né? Depois eu vou tirar do material, isso é uma correção. Tá? Agora eu vou falar da função quadrática, né? Também na cinemática, um movimento chamado movimento retilíneo uniformemente variado, MRV, onde a aceleração é constante e a velocidade é variável. Aqui, a velocidade era constante e a aceleração era nula. Então aqui de novo a equação do sorvetão aqui, né? Só trocando o S pelo X, né? Então fica posição final, posição inicial, velocidade inicial no tempo, mais aceleração dividido por 2, tudo isso vezes t ao quadrado. Então o que você vai ter aqui, agora a velocidade nesse tipo de movimento ela é variável, enquanto que aqui a velocidade era do tipo constante. Então, se você pegar a equação aqui que relaciona posição e tempo, e você vai calcular a derivada desse x de t em relação ao tempo, de novo, vai aplicar a definição de acordo com a equação 1. E aí, quando você aplica a definição, percebe agora que você vai ter que pegar, vamos pegar esse numerador e dar um tratamento especial para ele aqui embaixo. Então, você vai pegar o valor da função em t mais ΔT, então você pega a função e aonde tem t, você coloca t mais ΔT. Então é aqui e aqui, ó, e vai ter que elevar ao quadrado. Então você vai pegar, repete x0 mais v, vezes o t vira t mais ΔT, a sobre 2 vezes t ao quadrado, só que t ao quadrado é t mais ΔT, ao quadrado, menos o valor da função. Então menos toda essa expressão 13 aqui, ó. E aí você vai simplificar o primeiro termo com o primeiro, vai aplicar distributiva, primeiro com o primeiro aqui também. Quando você abrir esse produto notável, né, quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, você vai simplificar o primeiro com o último aqui. E aí o que vai sobrar somente esse termo V0 ΔT. Aqui vai sobrar o termo quadrático dessa expressão, desse produto notável, então vai dar A sobre 2 ΔT ao quadrado. E o produto, duas vezes o primeiro pelo segundo. O 2 corta com o denominador 2, fica só A ΔT vezes T. Tá aqui, ó. Então todo esse numerador da equação 14 vai dar essa expressão, esse termo aqui embaixo. Aí você vai substituir na equação 14 e vai reescrever a derivada. Então a derivada é o limite, quando o ΔT tende a zero, do numerador, que é esse resultado todinho aqui, dividido por ΔT. Aí você vai simplificar ΔT com ΔT. ΔT quadrado por ΔT, ΔT, ΔT. Então vai ficar só V0 mais A sobre 2 ΔT vezes AT. No limite, quando o ΔT tende a zero, aonde tem ΔT aqui? Somente no termo do meio. Quando o ΔT tende a zero, todo esse termo do meio vai a zero. E o que sobra é V0 mais AT. Ou seja, a derivada da posição em relação ao tempo do MRV vai dar uma equação da velocidade, que é aquela equação, né, onde a velocidade é variável. A velocidade final é igual a inicial mais AT. Né? Resultado lá muito conhecido na cinemática, nos livros de ensino médio. Beleza? Então, por último, agora vamos falar da função não diferenciável. Né? Vou dar como exemplo aí alguns gráficos do MRU e MRV. Então, perceba que você tem um gráfico da velocidade em relação ao tempo, no SI, né? Metro por segundo na velocidade vertical, e horizontalmente é o T, é medida em segundos. E aí nós vamos analisar esse primeiro trecho aqui. A velocidade é uma função, uma reta, de 0 a 2 segundos. Então, se ela é uma reta, a velocidade é variável, então ela é linear, logo a equação dada pela equação 17. A equação 17 é o nosso MRV. Então, de 0 a 2 segundos, o tipo de movimento é MRV. Aqui, a velocidade ela é constante, o tempo está passando 2, 3, 4, 5, 6, até 8, e ela permanece igual a 8 metros por segundo, ou seja, uma velocidade constante, logo é o MRU. Então, de 0 a 2, MRV, de 2 a 8 segundos, MRU,
De novo, de 8 a 12 segundos, é uma reta, agora com inclinação para a esquerda, então a velocidade é negativa, né? Então a velocidade é variável e negativa, então você tem aqui também o MRU-V, aqui a velocidade é positiva, né? Minto, né? Perdão. A aceleração positiva de 0 a 2 segundos e a aceleração negativa de 8 a 12 segundos. E de 12 a 16 você tem uma velocidade constante de 4, logo isso aqui é um MRU. Então, em resumo, aqui esse trecho MRUV, MRU, MRUV, MRU. Aceleração 0, velocidade constante. Aceleração 0, velocidade constante. Aqui aceleração positiva, velocidade variável. Aqui aceleração negativa, velocidade variável. Tá? Então lembra que a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, por definição. E aí o mesmo gráfico da velocidade no tempo, agora olhando a aceleração no tempo. Quando você olhar esse gráfico, né, perceba que de 0 a 2 segundos aqui, ó, de 0 a 2 segundos, a aceleração é 4. De 2 a 8, a aceleração é nula, como foi falado aqui, ó. Aqui, de 8 a 12, a aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado, então uma negativa. Aqui o primeiro trecho de 0 a 2 é 4 positivo. Aqui é menos 1 metro por segundo ao quadrado, é negativo. E por fim, o último trecho, aqui você tem uma aceleração nula. Então, lembrando, aqui MRU, V, aqui MRU, MRUV e MRU. Né? Acelerações nulas e aceleração positiva e aqui negativa. Tá? Então, como é que você determina a aceleração? A aceleração, né, é a derivada da velocidade no tempo. Então, se você aplicar os conceitos que nós aprendemos aqui, né, então a aceleração é a inclinação da reta naquele ponto, né, a tangente do ângulo em relação ao eixo horizontal naquele ponto. Então, se você pegar aqui, ó, qual é a inclinação da reta em relação à horizontal? É esse ângulo alfa bem aqui, ó. Lembrando do triângulo retângulo. Então, a reta tangente a esse ponto aqui, 0, de qualquer ponto de 0 a 2 segundos aqui, vai ser exatamente a reta que passa sobre cima desse gráfico aqui. Então, vai formar um ângulo alfa. Se você calcular a tangente desse alfa, né, é o cateto oposto, é de 8, aqui ó, é 8 esse cateto, o tamanho, e o cateto adjacente é 2. Então, fica 8 dividido por 2 vai dar 4, olha. Qual é a inclinação da reta em relação à reta tangente que passa aqui nesse trecho de 2 a 8? Passa uma reta tangente, a inclinação do ângulo é 0 em relação à horizontal. Então a tangente de 0 é 0, logo a aceleração é nula. Está aqui, ó. Aqui também a inclinação vai ser 0. E aqui, passa uma reta tangente e vai calcular agora a tangente desse triângulo retângulo bem aqui, ó. Então você vai ter esse cateto, que tamanho ele é? 8 menos 4. Então esse cateto é 4. E a cateto adjacente aqui, quanto é? 12 menos 8, também é 4. Então fica 4 dividido por 4, né? Calculando já a tangente desse ângulo, cateto adjacente sobre cateto oposto sobre adjacente, fica 4 sobre 4, vai dar 1. Só que é uma inclinação aqui negativa do ângulo. Então a tangente é uma função, né, que vai dar um valor negativo da tangente aqui. Então você vai ter uma aceleração do tipo negativo e valendo menos 1 metro por segundo ao quadrado. Perfeito? Então olha só que interessante. A velocidade ela é uma função contínua em qualquer ponto que você escolher aqui nesse exemplo. Porém, se você calcular a derivada, veja, a função é bem comportada, v de t, ela é contínua e tal. Mas se você calcular a derivada da função nesses pontos t igual a 2, t igual a 8 e t igual a 12, se você calcular, né, a tangente no ponto pela esquerda, vai dar essa reta. E calcular a tangente no ponto 2 pela direita, vai dar essa reta. Então, essa reta aqui não é a mesma que essa. Então, nesse ponto aqui, a função ela não é diferenciável em t igual a 2. Então, se a função não é diferenciável, a reta tangente pela esquerda e pela direita não são as mesmas. Não é uma função unívoca o resultado, né? Único. Então, se isso não é verdade, então a função ela é
apresenta um mau comportamento aqui, ela não é diferenciável nesse ponto, apesar de ser contínua. Então, o que é interessante notar é que para t igual a 2, t igual a 8 e t igual a 12, isso vai acontecer. Se você pegar igual a 8, qual é a reta tangente? Pela esquerda é essa reta. Pela direita é essa aqui, ó. Essas retas não são as mesmas, então ela não é diferenciável a velocidade no tempo nesse ponto. E se ela não é diferenciável, ela vai gerar, veja, ela tem um problema, essa função ela tem um problema de derivada, a velocidade no ponto 2 e 8 e 12. Então, quando você calcular essa derivada, a aceleração vai dar uma descontinuidade. Então, exatamente em 2, em 8 e 12, a função da aceleração no tempo ela vai apresentar um salto, uma descontinuidade nesses instantes por causa do que essa função, velocidade, não é diferenciável nesses pontos, apesar de ser contínua. Perfeito? Então é uma observação muito importante que nós já estamos falando isso desde a primeira aula, né? Desse curso que eu estou ministrando aqui, né, exatamente o que está em vermelho como observação nesse material aí. Perceba, a função descontínua, né, que apresenta saltos, no caso da aceleração, é gerada por um mau comportamento da velocidade, né, a função com bico, né, ou seja, a função da velocidade no tempo, nos instantes 2, 8 e 12, ela não é diferenciável, as derivadas não são unívocas, não são as mesmas quando você calcula a reta tangente pela esquerda e pela direita. Perfeito? E aí isso, né, é aquele jargão, né, que em curso de cálculo os professores em geral alertam, que é o seguinte: toda função diferenciável num ponto, ela é contínua. Porém, o contrário não é verdadeiro, né? Toda função contínua no ponto, não necessariamente ela será diferenciável, porque se ela apresentar bicos, né, aqui 2, 8 e 12, ela vai dar um mau comportamento na sua derivada, ou seja, ela não vai ser diferenciável. Tá certo? Eu peço aí que, se você gostou desse material, compartilha, se inscreva no canal e até mais nas próximas aulas aí sobre o curso de Cálculo 1 na Física, tá certo? Um abração a todos e tudo de bom. Bons estudos!